Momento Jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, camada. Seguinte, quando eu fiz o vídeo sobre a questão do BSD dominar o mundo, surgiu uma pergunta interessante no grupo Toca do Tux, lá no Telegram, que perguntaram o que define uma distribuição BSD. Eu já fiz 2 vídeos a respeito do assunto, só que dentro do mundo Linux. Por exemplo, o que é uma distribuição, eu acredito que esse é o nome do vídeo, já não me lembro mais, tanto vídeo que eu tenho no canal. E quando eu fiz sobre o Azure Sphere, eu fiz um complementar e lá eu debato de novo o mesmo assunto. Tá, e já é a terceira vez que eu estou falando sobre questão de distribuição, o que define uma distribuição. Só que eu não vejo problema quanto a isso, porque assim, tem 18 mil inscritos no canal e mais ou menos 1000 assistem os vídeos quando eu publico toda semana. E se a gente for olhar aqui o relatório do YouTube, por exemplo, desse mês, né, mais ou menos essa data aqui que eu estou fazendo esse vídeo, tem essa quantidade aqui. Mais de 53% das pessoas que assistem aos vídeos do canal não são nem inscritos. Então eu não vejo problema nenhum quanto a fazer um vídeo debatendo o mesmo assunto. Então eu vou fazer aqui explicando mais uma vez a questão de distribuição. Porque assim, o tema maior que existe de distribuição nos grupos de Linux é o seguinte, a pessoa pergunta, a pessoa tem dúvida, o que é uma distribuição? Ela chega nos grupos e pergunta, a resposta que ela obtém é o seguinte, uma distribuição é a junção do kernel Linux com as ferramentas GNU. Ou seja, a pessoa entra com uma dúvida e sai confusa. Ela sai com um mistério na cabeça, porque isso não responde a pergunta nenhuma. Já teve gente que virou e falou assim, não é mais fácil falar que é todo o sistema operacional baseado no kernel Linux? Também não. Que diferença fez você falar assim, que é a junção do kernel Linux com as ferramentas GNU, ou se você falar que é todo o sistema operacional baseado no kernel Linux? Não tem diferença nenhuma, porque nenhuma das duas respostas responderam à pergunta da pessoa. Você não esclareceu a dúvida dela. Aí agora vem também essa questão dos BSDs. O que define uma distribuição BSD? E geralmente a resposta acabou sendo a mesma. O kernel BSD. Não tem como culpar as pessoas por conta disso, por causa dessa resposta, porque essa retórica já vem batendo na cabeça da gente há muito tempo. É a única resposta que a gente tem durante anos. É o que ensinam pra gente. Na verdade, ocupam mais os que se dizem aí referência ao mundo Linux e que só dão esse tipo de argumento. Porque ficam com essa retórica, retórica pra lá, retórica pra lá, que é liberdade, não sei o que, e não chegam ao ponto importante, ao principal, que é tecnologia. E apesar de ficarem com essa retórica demais aí de kernel, essa resposta tá errada. Já deve ter gente que escreveu livro falando que é isso. Você tá querendo dizer que tá errado? Tá errado, simplesmente está errado. Porque kernel não define distribuição. Deixa eu explicar melhor aqui. Por exemplo, a distribuição Dyson, que eu acho que inclusive ela nem existe mais. É uma distribuição Debian, mas se você abre o terminal, você digita uname, você vê escrito Sun OS. Ou seja, é um sistema operacional Solaris. Ele não é Linux. Aí é que está. Kernel define sistema operacional, não distribuição. Então o que define uma distribuição? Vamos lá, eu separei aqui, por exemplo, já que falei de Solaris, a imagem aqui do ILUMOS, porque tem várias distribuições baseadas no ILUMOS. E para quem não sabe, o ILUMOS ele é um fork do antigo OpenSolaris. Ele era como se fosse o Fedora. A Sun tinha o OpenSolaris para servir de base de pesquisa, desenvolvimento e teste. E aquilo iria ser incorporado no Solaris, até a Oracle comprar a Sun e descontinuar o OpenSolaris. Aí surgiu a comunidade ILUMOS, que é um fork do OpenSolaris e que deram continuidade a ele. Digamos, trouxeram ele de volta à vida. É por isso que inclusive o símbolo dele é uma fênix. Existem distribuições derivadas do ILUMOS. Por exemplo, o mais conhecido é o OpenDiana, que ele é exatamente o OpenSolaris. Que inclusive eu me lembro que o
OpenSolaris ia chamar projeto Indiana e tal, então por isso que deram o nome Open Indiana. Tem o Dylos, que ele também lembra ou Dilos, que ele lembra também o Debian, o Dyson, realmente não existe mais. Então tem aqui, por exemplo, o Open Indiana ele é para ser fácil, assim como o Ubuntu. O Dylos é para o Workstation servidores. O Omnius CE, ele é exatamente para servidores. Tem versão para embarcado e tudo mais. E é aqui onde entra o ponto. E o que diferencia uma distribuição da outra aqui? Simplesmente propósito. É isso o que define uma distribuição, o propósito dela, para que ela foi feita, qual o objetivo dela, o que ela quer atingir, que público que ela quer atingir. Isso define uma distribuição, seja ela no Linux, seja ela no ILUMOS, seja ela nos BSDs. Tanto que se a gente pegar aqui os 4 principais BSDs, nós temos o FreeBSD, o OpenBSD, o NetBSD e o Dragonfly BSD. E tá, o FreeBSD, o propósito dele seria desempenho, o que não é bem verdade, senão não teriam criado o Dragonfly BSD. NetBSD é para rodar no máximo de dispositivos possíveis. O OpenBSD para segurança e o Dragonfly BSD especificamente desempenho. Então o que diferenciou uma da outra aqui é o propósito. A mesma coisa acontece com Linux. Nós temos, digamos ainda, as 4 principais seriam o Debian, o Red Hat, SUSE e Slackware. Tudo bem que a gente pode expandir para Ubuntu, o Arch, o Alpine Linux. E cada uma delas tem um propósito diferente. O Debian foca muito na estabilidade, apesar que não é só o Debian que foca nisso. SUSE também foca, o Red Hat também foca. Senão começa a paranoia e a galera falar que eu sou fanboy de Debian, né? Parabéns. Red Hat ele é para ambiente corporativo, só que como ele é pago, existe a outra versão que é o CentOS. O Fedora diferencia que ele não é focado nisso, o foco dele é simplesmente servir como base de estudo, pesquisa, teste e desenvolvimento da Red Hat. E a gente usa, inclusive, em workstation, desktop. SUSE também é para ambiente corporativo, só que como surgiu na Alemanha, numa época diferente, acabou tendo os dois como concorrente aí, Red Hat e SUSE. Slackware é para didática, apesar que a galera gosta de chorar aqui e fazer xerique falando que não. O Ubuntu surgiu como para desktop, mas depois expandiu o mercado dele. O Arch é para ser rolling release. O Gentoo também pode entrar nessa, que é para desempenho. O Alpine ele é para poder ser pequeno, da forma que é a origem dele, que era para embarcados, mas que também é para poder ocupar isso em servidores. Manter essa característica de ser pequeno, só que também trabalhar em servidores. Então o que diferencia um do outro aqui é o propósito, não é essa de kernel. Honestamente eu acho muito pobre, muito fraco esse argumento de dizer kernel para definir uma distribuição. E isso realmente tem que mudar. O termo distribuição não vem do Linux, isso já é antigo. Isso já na época lá dos Unix já utilizavam. E era dado como se fosse assim, uma autorização pela TIT ou pela Bell Labs para tal empresa poder fornecer um Unix. E através disso ela forneceu o serviço dela e com as ferramentas dela, que é onde surge, por exemplo, o HPUX na HP, o AIX na IBM, o SunOS, que depois se tornou Solaris, na Sun Microsystem, e várias empresas possuem os seus Unix. E é onde, por exemplo, a Mark Williams Company, digamos, quase tomou um processo aí por estar distribuindo o Unix sem autorização dela. E foi aí que nesse processo todo acabaram descobrindo que era um Unix, mas não era o Unix da AT&T. Ele era um Unix desenvolvido do zero, ou seja, um clone, da mesma forma que o Linux é. Então, essa questão de distribuição é um termo antigo. E elas tinham autorização. Já no Linux não acontece isso, né? Assim, você não precisa ter uma autorização. Em partes, algumas coisas você tem que ter sim. E vem até ali descrito, né, que você não tem garantia se você não comprar o suporte. As empresas forneciam com suporte porque elas davam garantia nisso, né, que elas vendiam o serviço delas. Como muitas distribuições não vendem, distribuem gratuitamente, então acabam não dando garantia, elas não podem, porque você não está pagando por aquilo. Então isso eu quis fazer esse vídeo explicando o que define uma distribuição BSD, que, volto a repetir, não é kernel, é propósito. Kernel define que sistema operacional você tem. Propósito define uma distribuição. E fechou. Seja isso para qualquer sistema operacional. Se de repente lá no LNOS surge uma distribuição derivada, o que define aquela distribuição é propósito. No Windows, se surge uma distribuição Windows autorizada pela Microsoft,
Pode ser que no tempo mude e se ela venha fornecer esse tipo de serviço da mesma forma que a AT&T, o que vai definir aquela distribuição proposta do ReactOS, que vai definir se surge uma distribuição daquela proposta. E sempre assim, não tem nada, o kernel. Kernel não define distribuição, o que define é proposta. Kernel define sistema operacional. E é só isso que eu queria falar, galera. Então, beleza? Então, vou ficando por aqui. Apesar de ficar repetitivo demais o que eu falei, tanto já ter feito 2 vídeos e aqui falar toda hora a mesma coisa, mas é para isso fixar na cabeça da gente, que isso tem que sair da cabeça da gente. Então eu espero que isso tenha ajudado, tá bom? E se ajudou, então dá um like aí para dar uma força pro canal, compartilhe com os amigos para poder agregar conhecimento, adicione a playlist de você, se não é inscrito não deixe de se inscrever e não deixe de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, beleza? Primeiro link na descrição, um abraço e falou!